Abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, carentes de mais graça a alcançar. O Senhor é o motivo de nos reunirmos nessa noite. Estamos aqui por Sua causa, para contemplar o Senhor, desfrutar o Senhor, para que o Senhor possa desfrutar de nós. Abrimos a Ti o nosso coração, não queremos reservar nada, todo o nosso ser consagramos a Ti. Tenha liberdade no nosso ser, transforma-nos mais, salva-nos mais, nos constitua mais com a Tua vida e nos faça cada vez mais a Tua expressão. Nos ajude a vencer esse mundo, a vencer essa era e nos prepare cada vez mais para a Tua volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós temos estudado esse evangelho de João já tem um tempo. Muitos irmãos têm compartilhado conosco várias e várias passagens, porções. Nós vemos aí várias abordagens desse evangelho. Tudo isso, irmãos, não é só para nos dar conhecimento da palavra, mas para nos ajudar com a vida, nos ajudar trazendo salvação. Nós temos visto nesses últimos estudos, do 13, 14, 15, 16, os últimos momentos do Senhor aqui, antes dele ir para a cruz e morrer, o cuidado do Senhor em preparar os discípulos, em deixá-los, porque ele iria deixá-los. O cuidado que o Senhor teve, você vê várias porções, para que não vos escandalizeis. Porque o Senhor iria sair de perto, no sentido físico. Então, Senhor, você vê o cuidado do Senhor em prepará-los para uma nova realidade que eles enfrentariam. E eu fico vendo isso, eu fico vendo o amor, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Esse mesmo amor que nós vimos aqui na palavra pelos discípulos, por aqueles daquela época, é o mesmo hoje, com você e comigo, que o Senhor tem. Eu vou comentar rapidamente aqui sobre o Evangelho de João 15, do 1 ao 6. O versículo 1, o Senhor começa se apresentando como: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós vimos quando o irmão compartilhou essa porção, a videira era uma figura, né, da nação de Israel. Lá em Oséias, no capítulo 10, você vê isso. Lá é dito que Israel era como uma videira viçosa. Então havia esse entendimento, né, dessa figura da nação de Israel. E aqui Cristo vem e se apresenta como a videira verdadeira. É como se ele estivesse falando, eu sou a verdadeira videira. Agora é comigo. Você percebe, irmãos? Ele fala, eu sou a verdadeira videira, meu pai é agricultor e vocês são os ramos dessa videira. Quando você olha a relação de um ramo com a videira, é qual? É uma relação de vida. O Senhor ele falar que ele é videira e falar que você é um ramo, ele está dizendo assim, nós temos uma relação de vida. Você já parou para pensar nisso? É uma relação orgânica que você tem com o Senhor, que eu tenho com o Senhor. Para que serve vida? Para vivê-la. Para que alguém dá a vida para alguém? Para que aquele outro possa viver. Para que o Senhor te deu vida? Para que você possa viver. Por que eu preciso viver? Porque o mundo jaz no maligno, é morte. A única maneira de se viver hoje é por meio da vida do Senhor, que você ganhou. Então você já tem essa vida. E é muito interessante que no versículo 2 ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E isso mexeu comigo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ramo
ramo estar nele, refere-se ao regenerado, àquele que já nasceu, aquele que pertence ao Senhor, tem a vida, está nele. Mas a palavra fala, todo ramo que estando em mim não der fruto. Existe, irmãos, a possibilidade de o ramo, estando na videira, não dar fruto. E isso tem que ser de alerta para nós. Muito alerta. Se o ramo é uma relação de vida, ele tem por única função o fruto. O ramo não serve para nada a não ser dar fruto. Mas existe um ramo que corre o risco de não dar fruto. A função desse ramo é expressar vida. Individualmente, nós somos esses ramos, os regenerados. Coletivamente, corporativamente, nós somos a igreja, os ramos, que estamos ali ligados na videira. Mas existe o perigo de, mesmo estando em Cristo, não dar fruto. E é isso que me preocupou. Muitos filhos de Deus hoje, que estão em Cristo, não têm uma relação de vida com Ele. Não tem fruto. E eu quero ressaltar para os irmãos aqui que o fruto é resultado. Não adianta fazer força para dar fruto. Fruto é resultado de um desfrute da vida. Nós estamos em dezembro, você começa a olhar para as mangueiras aí, já vê manga. Ela ficou o ano inteiro ali permanecendo, a mangueira. Chega na hora certa, o fruto aparece. Ela não fez força, ela apenas ficou na posição adequada o ano todo. E na hora certa, o fruto aparece. Então, a primeira coisa, irmãos, fruto é resultado. Não faça força para dar fruto. Permaneça no Senhor. É essa a nossa salvação. E muitos filhos de Deus hoje, muitos, não têm relação íntima com o Senhor. E por isso não existe no seu viver frutos. Não possui consagração, não possui santificação. Vive despreocupadamente. E é filho, hein? Essa é uma condição de muitos. Estão em Cristo, porém não têm fruto. E a palavra deixa bem clara. Ramos assim serão cortados. É necessário que haja união com o Senhor. Comunhão com o Senhor. É indispensável que haja relacionamento de vida com Deus. Se não, o risco é de ser cortado. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quem falou isso foi o Senhor. Não é só uma questão de estar em Cristo. É também uma questão de união e comunhão com Cristo. De relacionamento com Cristo. Não é só falar assim, eu sou crente. Quem é crente? Eu sou crente. Eu sou cristão. Mas quando olha o testemunho de vida, é igual o do mundo. Você olha o mundo e olha tal ramo, não vê diferença. É filho? É. Mas por não ter relação de intimidade, comunhão com Deus, consagração, santificação, busca, é igual ao mundo. Muitos não têm comunhão com o Senhor, nem intimidade com o Senhor. E essa falta de intimidade é a causa de muitos escândalos, de muito contra-testemunho. A falta de intimidade com o Senhor nos leva a dar um mau testemunho perante tanto a igreja quanto o mundo. A falta de intimidade com o Senhor é a causa da gente não conseguir, muitas vezes, perdoar os irmãos. Mateus 18, né, o Pedro falou, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não, é 70 vezes 7.
É difícil demais. Por não haver a comunhão, irmãos, não existe isso na nossa vida. Se eu não tenho comunhão com Cristo, esse negócio de perdão é uma loucura para mim. Por não ter intimidade com o Senhor, muitos não amam os irmãos. Nós vimos aqui em João 13:34, um novo mandamento que o Senhor deu é qual? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eu gostei muito daquela passagem, o irmão compartilhou conosco o seguinte, no Velho Testamento, o Senhor fala, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Referência de amor é a minha pessoa. Eu me amo, então vou amar os irmãos. Agora, Cristo no Novo Testamento fala o quê? Ame uns aos outros como eu vos amei. Mudou a figura. Porque às vezes você pode estar deprimido, você pode até não estar gostando de você mesmo. Às vezes você está com raiva até de você. Aí você fala, então já que eu não gosto de mim, eu não vou gostar do próximo. Agora vem Cristo e fala assim, ó, não, você tem que amar o próximo como eu te amei. Aí eu pergunto para você, como é que Cristo te amou? Sendo você um pecador, um miserável, alguém que só causava dano, incômodo a ele. Então eu não tenho mais desculpa. Mas como que eu vou amar os irmãos se eu não tenho relacionamento de vida com o Senhor? E é um mandamento, hein? Novo mandamento vos dou. Nós vimos, irmão, em 1 João, Deus é amor. Então você só vai amar alguém se tiver conectado a Deus. Salmo 25:14 fala, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade é para aquele que tem temor. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor. Quando eu tenho temor de Deus, eu tenho intimidade. E quando eu tenho intimidade, o que eu conheço? A aliança. Conhecer a aliança é conhecer o coração de Deus, o propósito de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja. Primeiro eu começo com temor. Quando eu tenho temor, eu me torno íntimo. E quando eu sou íntimo, eu conheço a vontade de Deus. Uma coisa é certa, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Tem algumas interpretações sobre esse cortar. O que é o cortar? Uma delas, eu vou falar para os irmãos, uma delas é ser tirado da terra. É a morte. Não dá fruto? Tira da terra. Ah, já deu. É igual aquela passagem da figueira. Escava ela aí, coloca aí adubo. Se não der daqui a um ano, você corta. Tira ela da terra. Então existe. Alguns interpretam dessa forma. Ah, não deu fruto, o Senhor tira da terra. Morre. É a morte física. Uma segunda interpretação é aquele que é cortado, que não der fruto, fica fora da manifestação do reino. Ah, não dá fruto? Está fora do reino. Corta. Chegou no tribunal de Cristo. Corta. E tem uma terceira forma que se interpreta, porque essa palavra no original, não der fruto, corta, ela significa levantar, erguer. Indica o cuidado e o estímulo que o agricultor tem com o ramo para que ele possa produzir. Os irmãos conhecem uma videira, né? Produz uva. Vamos falar assim, o pé de uva. Se você for olhar um pé de uva, ele é o quê? Uma espécie de trepadeira, de tronco retorcido, que precisa de sustentação. Se o ramo daquele cair no chão e for crescendo, esparramando pelo chão, ele não dá fruto. Ele fica ali na poeira, no chão, no solo, e não dá fruto. Aí vem o agricultor e faz o quê? Levanta aquele ramo e o coloca em condições de produzir fruto. Isso é como se fosse o cortar. Ele vem e levanta. Coloca ele em condições de produzir fruto. E trazendo isso para a experiência, o que seria então nós sermos colocados em condições de dar frutos? Vulgarmente falando, irmãos, quebrantamento, tribulação. São circunstâncias que surgem na nossa experiência
que vai queimar, que vai arder, de sofrimento, de quebrantamento do meu ser. Para quê? Para que eu dobre os meus joelhos. Para que eu me volte ao Senhor. Situações que quebrantam o nosso coração. São situações que nos fazem perder a confiança na nossa saúde. Às vezes a gente é muito confiante, estou saudável, deixa que eu trabalho aí. De repente, um diagnóstico de uma doença, perdi a confiança na minha saúde. São situações que fazem a gente perder a confiança no nosso dinheiro. Perde a confiança. Eu abro o saldo bancário, eu tenho dígitos e dígitos, está bem, estou tranquilo. De repente eu abro ali, eu não tenho mais nada. E agora? Circunstâncias, irmãos, que fazem a gente perder a confiança nos homens. Ou seja, tudo isso são dificuldades que nós enfrentamos. E por quê? Para que a gente possa produzir fruto. Olha, quando Pedro fala assim, ó, amados, 1 Pedro, capítulo 4, 12, ele fala, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha só, o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Interessante que a palavra fala fogo ardente. Parece que não basta ser só fogo, né? Tem que ser fogo ardente. Ele surge com qual finalidade? Destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é extraordinário, é ordinário. Faz parte do processo. Isso é cuidado do agricultor com você e comigo. Então existe essa interpretação de que cortar é passar por situações que vai me fazer dobrar os meus joelhos. O ramo precisa de sustentação. Ele precisa de apoio. Caso contrário, ele fica no chão e não produz nada. Mesmo quando estiver doendo, tá, irmãos? Lembre-se disso, na sua experiência. Mesmo quando estiver doendo, mesmo quando estiver ardendo, saiba, o Senhor está te confortando e te sustentando. Creia nisso. Não deixa o diabo mentir para você, não. A videira é uma figura perfeita da multiplicação da vida. A palavra fala do trigo, né? 30, 60, 100. A multiplicação do trigo. Você olha a videira, a multiplicação dela é gigante em comparação à multiplicação da vida. A videira não é notável por suas flores, por seu tronco. Pelo contrário, ela nem tem muita beleza. O que é bonito numa videira? Os frutos. Nós, irmãos, nós mesmos, nós somos um simples ramo, nós não temos beleza em nós mesmos. A nossa beleza é a manifestação dessa vida, que é o fruto. É isso que é belo. Fora isso, irmão, não temos nada de bonito. É interessante que no versículo 3, Jesus fala, não, ainda no 2, ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o que produz fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A sua e a minha salvação, irmãos, está em produzir frutos. Por quê? O fruto ele é resultado do desfrute da vida. E quanto mais eu desfruto a vida, mais ela flui, mais salvo e limpo eu vou sendo. Mais limpo você vai sendo, mais podado daquilo que não presta, nós vamos sendo. Mais salvo de coisas que nos atrapalham, nós vamos sendo. A salvação está em fluir essa vida. E Jesus no versículo 3 fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Olha só, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. O Senhor tem falado. A questão é, nós temos ouvido? Ele falou, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. O Senhor tem dito para nós a palavra. Nós temos ouvido ou não? Nós temos interesse no que Ele está dizendo? A palavra do Senhor nos limpa.
É ela que promove a limpeza. Lá em Efésios 5, 25, né, quando ele fala, maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que lava? A palavra. O que me lava? A palavra. Por isso que Jesus falou, eu estou falando. Vocês estão ouvindo? Vocês já estão limpos. Se não ouvir o Senhor, a palavra não produz, irmãos, nada. Apocalipse tem várias vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o ouvir vai me limpar, vai me salvar. Versículo 4 de João 15, ele fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A verdadeira permanência, ela depende, primeiro, de uma visão clara de que você é um ramo. Eu preciso ver isso. Uma vez que eu veja que eu sou um ramo, eu permaneço. Permanecer, irmãos, é morar, é descansar no Senhor. É cultivar, permanecer é cultivar um relacionamento profundo com o Senhor. É cultivar um relacionamento profundo com o Senhor para conhecer cada vez mais a sua vontade. Isso é permanecer. É cultivar. Nós precisamos orar assim, Senhor, me mostra claramente para mim que eu sou um ramo. Eu preciso permanecer em Ti. Estar em Cristo é resultado do novo nascimento. Permanecer em Cristo é resultado de cultivar essa união, essa comunhão diária com o Senhor. Cuidado, porque às vezes nós podemos permanecer, mas não estar cultivando. Nós podemos às vezes estar nele, mas não estar cultivando um relacionamento com o Senhor. O que vai nos guardar, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, é só isso, um relacionamento com Deus. Não adianta ser crente apenas no sentido assim, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Se não tiver relacionamento com o Senhor, não vai suportar a pressão do mundo. Não vai conseguir vencer a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira e assim por diante. No versículo 5, Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, perdoe a palavra chula, mas nós estamos careca de saber desse versículo, não estamos? Sem mim nada, sem o Senhor eu não posso nada. A gente fala isso, né? Sem o Senhor eu não dou conta. Irmão, mas nós sabemos disso e insistimos em fazer as coisas sem o Senhor. Por quê? Porque nós só sabemos que sem Ele nada eu posso. Mas isso ainda não é uma visão que me governa. É apenas um saber que eu não posso nada sem o Senhor. Mas quando eu estou aí no dia a dia, eu estou sozinho me virando, não estou na dependência do Senhor. Deixa comigo, eu sou bom nisso, eu vou lá. Como eu sou pego, eu pelo menos sou pego nisso. De repente o Senhor me dá uma freada assim, que falou, meu Deus, me perdoa. Vou compartilhar uma experiência minha que eu vivi esses dias atrás. Eu estava debaixo de uma ansiedade, sabe, uma coisa assim, e olha que eu sou até uma pessoa tranquila, mas eu estava debaixo de um estresse, de uma ansiedade um tempo atrás. Preocupação. Nada de extraordinário, apenas preocupação natural da vida, com o futuro. E eu me peguei andando em ansiedade. E a palavra fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aquilo começou a me incomodar. O problema não é ter ansiedade, você pode ter. O problema é andar em ansiedade, que aí é pecado. Andar em ansiedade é pecado.
E aquilo foi me perturbando, irmãos. Perturbava no trabalho, perturbava na hora de dormir, a mente. E eu, de repente, fui roubado de Cristo. Um dia eu estava lá em casa sozinho, de manhã, o pessoal a molecada já tinha saído para a escola. E eu lendo a Bíblia, a cabeça assim, ó, rodando nas minhas ansiedades. Aquele dia eu fiquei nervoso. Eu fechei a Bíblia, falei, quer ver, eu vou resolver isso agora. O Senhor tem misericórdia. Eu fui para dentro do quarto, tranquei a porta, dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, nós estávamos estudando João ali, 13, 14. Eu falei, Senhor, eu não vou aceitar isso aqui mais, não. O Senhor falou assim, deixo-vos a paz. Eu quero. Eu quero, Senhor. O Senhor está vendo que eu não dou conta. O Senhor vai ter que fazer algo por mim que eu não posso fazer mais. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Então, Senhor, é algo que excede o meu entendimento. Senhor, eu quero. O Senhor tem que me salvar, eu não dou conta. Eu não sei o que fazer. Falei, rasguei o verbo ali. Falei, estava sozinho mesmo, eu vou falar. Irmãos, durante a oração fez assim, ó. Saiu. Eu parei de orar, abri os olhos, fiquei procurando a minha ansiedade. Falei, cadê? Aquela coisa no peito, vocês já passaram por ansiedade, né? Fica aquela coisa apertando a gente assim, ó. E eu procurando aquele aperto. Falei, cadê? Eu fiquei até com vergonha da minha incredulidade. Aí eu fiquei lembrando dos meus problemas, para ver se voltava, né? Para ver o que aconteceu. E sumiu. Aí eu fechei, Senhor, muito obrigado. Fiquei com vergonha, irmãos. Falei, Senhor, o Senhor é real. Eu estou desfrutando de algo que é um milagre sair dessa angústia que eu estava. Meus problemas mudaram? Não, continuaram os mesmos. Sabe quem que mudou? Eu. A minha realidade mudou, irmãos. Eu levantei tão encorajado. Falei, nossa, agora eu vou para o escritório, outra pessoa. Desci lá, cheguei lá no escritório, todos os problemas, tudo, mas eu estava cheio de paz. Aí eu vi, excede, ó, a paz que excede todo o entendimento. Você não entende, você só desfruta. Falei, Senhor, muito obrigado. Eu preciso disso. Isso gerou em mim, sabe o quê? Fé. Ficou assim, mais íntima a relação. Falei, Senhor, se eu estou estudando João e ele está falando que deixou a paz, eu quero. Eu faço questão. Não quero mais viver nessa ansiedade que eu estou vivendo. Irmãos, tira com a mão assim, ó, de uma vez. É de uma vez. É algo que eu não sei entender, eu só desfruto, só agradeço. Senhor, obrigado. Conclusão, irmãos, que a gente chega quando passa por essa experiência, a gente cantou esse hino aí, né? Ó, meu espírito possui viva fonte que flui. Eu tenho isso, você tem isso, irmãos. Deus triuno fluindo sem fim. Irmão, nós temos isso. O problema é que nós não cremos nisso adequadamente. Manancial é Deus Pai, Cristo Filho jorrai, o Espírito, qual vida. E eu ficando lá em ansiedade, desesperado. Eu imagino a tristeza que eu causei no coração do Senhor, por ficar tanto tempo daquele jeito. Como amo esse doce fluir, faz-me a vida da alma negar. É esse fluir da vida, irmãos, que nos faz vencer a morte, nos faz vencer a nossa alma caída, faz vencer o pecado, faz vencer a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças que tem aí. É esse fluir da vida. A minha e a sua salvação está em deixar esse fluir da vida. Não preocupe em fazer nada, não. Apenas preocupe em estar conectado com Deus, para que a vida flua, e você vai ver o resultado disso. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Eu gosto muito daquela porção de Êxodo 33, quando Moisés estava com o povo no Egito. Aí lá no versículo 13, ele chega para Deus e fala assim, agora pois, Êxodo 33, 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés estava num terreno estranho, numa terra estranha, numa situação de deserto, e ele chega para o Senhor e fala assim, ó, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Para quê? Para que eu te conheça.
Moisés buscou o Senhor para ter um relacionamento íntimo com Ele aqui. Senhor, eu quero conhecer o teu caminho, porque conhecendo o teu caminho, eu vou conhecer o Senhor. O caminho do Senhor, irmão, revela quem Ele é. O caminho revela a intenção, quem é a pessoa. Nós somos, já viu quando você fala assim, como você tem andado? E aí, como é que você está? Como é que você tem andado? Como é que você tem vivido? Isso revela quem somos. O caminho mostra quem somos. Quando eu conheço o caminho do Senhor, eu conheço o próprio Deus. Se nós andamos no Espírito, nós somos espirituais. Se nós andamos na carne, nós somos carnais. Paulo falou para os coríntios, vocês são carnais, porque estavam todos andando na carne. E Moisés aqui queria conhecer o Senhor. Ele queria ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Interessante a resposta do Senhor no versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença do Senhor é igual a descanso. Olha só, irmão, você está angustiado? Você está em tribulação? Lembre-se disso, a presença do Senhor na sua vida é igual descanso. Quer descansar? Ande com o Senhor. Vá para a presença do Senhor. Cultive um relacionamento com o Senhor. Paga um preço. Gasta um tempo, não sei, cada um na sua história, na sua realidade. Mas busque o Senhor. O versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés pegou firme. Senhor, eu quero a tua presença. Se ela não for comigo, não nos faça subir daqui. Irmãos, esse é o coração que nós temos que ter hoje. Nós estamos no deserto. E logo, logo nós vamos entrar na boa terra, que é a manifestação do reino. Mas hoje nós podemos entrar nessa boa terra buscando essa presença do Senhor. Querendo essa presença do Senhor. Nós temos que fazer questão de não andar sozinho. Eu não quero, Senhor, andar sozinho. Eu quero que a tua presença vá comigo. Aqui mostra um coração que queria a presença de Deus. Nós somos, como diz Pedro, né, peregrinos nessa terra. O Senhor precisa estar conosco. Nós devemos querer isso. E aí Moisés, no versículo 16, continuando, ele disse: não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha só essa frase, essa palavra de Moisés. Ele fala: como é que eu vou saber se nós achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados? O fato de eu andar com o Senhor, de você e eu andar com o Senhor, mostra que nós achamos graça diante dos olhos do Senhor. E mostra que nós somos separados. Separados de quê, irmão? Desse mundo, do pecado, da morte, de tudo que está aí fora. O que nos separa? É o fato de andarmos com o Senhor. Somos um povo separado, irmão. Você crê nisso? Somos um povo separado. Você é separado. Não vá se lambuzar no mundo, não. Você é separado. O mundo é estranho para nós. Ainda que ele tenha um colorido bonito, ele é estranho para nós. Nós não temos nada a ver com o mundo. E o que nos separa disso tudo é o fato de nós andarmos com o Senhor. Você vê lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10, Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. É isso que nós somos. Nação santa, propriedade exclusiva. Nós fomos comprados, separados. Você, irmãos, você é propriedade exclusiva de Deus. Por que eu fico desesperado? Por que eu andei ansioso? Por que eu andei me descabelando? Eu achei que eu ia ter um troço, irmãos. Eu vou ter um negócio, vai me dar um infarto agora, mas tanta angústia que eu estou. E era tudo fruto das mentiras da minha mente.
Tudo fruto das mentiras da minha mente. Nada daquilo que estava me angustiando era real. Era tudo mentira do diabo para me perturbar. E eu comprei a ideia um tempo. Fiquei andando lá igual louco. Esqueci que eu era propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor me perdoa. O Senhor possa nos ajudar a lembrar sempre disso. O fato do Senhor andar conosco prova que nós somos separados do mundo. Tá? Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Nós não precisamos andar desesperado e nem apavorado. Versículo lá em João 15, versículo 6, o Senhor fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ser lançado fora aqui, irmãos, é ser excluído da participação das riquezas dessa vida, da videira. Não seja um ramo desse, que perca totalmente o contato com a riqueza dessa vida. A nossa salvação está em permanecer no Senhor, em cultivar esse relacionamento vivo com o Senhor. A palavra de Deus não diz que nós seríamos salvos pela sua vida, não é assim em Romanos 5,10? Se Ele nos reconciliou quando a gente era inimigo, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Então, se é a vida que me salva, é a vida que eu quero. É ela que eu vou ter que viver. É ela que eu preciso. É a vida. E Cristo é essa videira como vida para você e para mim. Nós já estamos ligados nele. Conectado, enxertado de forma orgânica nesse Cristo. E essa vida fluindo vai nos dando discernimento, nos separando desse mundo cada vez mais. E hoje, nesse tempo que nós temos vivido, nós precisamos de discernimento. Discernimento. Para viver separado do que não presta aí fora. Porque muitas coisas são bombardeadas na cabeça da gente. Jovens, adultos, velhos, crianças, é bombardeado. Se não houver discernimento, nós vamos ser enredados. Por isso que Romanos 12 fala, né? Não vos conformeis com este século. Ou seja, com essa era. Porque se não vigiar, nós vamos tomar a forma dessa era. Não tome a forma dessa era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem uma tribo, das 12 tribos de Israel, tem uma tribo que é a tribo de Issacar. E eu estava lendo sobre essa tribo esses dias, eu fiquei encantado. Por quê? Ela é uma tribo, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Olha como que a palavra registra sobre essa tribo. 12:32 de 1 Crônicas. Vem falando de várias tribos, né? Aí quando chega dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Algumas versões traz conhecedores dos tempos. A tribo de Issacar era conhecedora dos tempos. E é uma tribo que teve muita importância na história do povo de Israel. Foi a tribo que apoiou Débora no livro de Juízes. Não havia rei, cada um fazia o que, né? Aí Deus levantava um juiz aqui, depois levantava outro juiz ali. E quando Deus levantou Débora, a tribo de Issacar apoiou. Está lá em Juízes 5:15. Diz, também os príncipes de Issacar foram com Débora. Apoiar uma mulher numa época daquela, onde a mulher por si só já não tinha muito espaço. Deus levanta uma mulher e eles apoiam aquela mulher, é porque conhecia o propósito, o coração de Deus. Por isso que a tribo de Issacar era os conhecedores dos tempos, das épocas. Aí, nesse mesmo versículo de Juízes, no finalzinho fala, entre as facções de Ruben houve grande discussão. A tribo de Ruben já não estava querendo apoiar muito Débora. Assim, não, peraí, a tribo de Issacar não. Apoiaram. Essa tribo ajudou na consolidação do reino de Davi. Estava dividida a nação, a tribo colaborou para consolidar o reino de Davi. Então você vê que é uma tribo que naquela época eram os conhecedores do tempo. Irmãos, traz isso para hoje. Nós estamos em 2024.
A coisa que mais me entristece é quando eu chego para um filho de Deus e falo assim, o Senhor está voltando. Ele fala, não, irmão, não pensa assim não, acho que ainda vai levar muito tempo. Ai, me dá até arrepio. Eu falo, mesmo, irmão, você pensa, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu falo, irmão, eu tenho, pelo menos acho que é só eu não, né, irmãos? Eu acho que a maioria dos irmãos tem esse sentimento, né, que o Senhor está às portas. O irmão falou isso para mim, não, irmão, eu acho que ainda vai um bom tempo ainda. Aí eu arranquei da boca dele, quanto tempo, irmão? 10, 20, né, irmão? Para mim vai uns 50 anos ainda. Meu Deus do céu, eu quero estar errado. O Senhor para mim está aí, ó, às portas. Eu vejo, porque de onde que eu tiro isso? A gente tira isso porque a gente olha para a palavra de Deus e olha para os tempos, testifica na hora, fala, não tem mais aqui, está tudo assim pronto para se cumprir conforme as Escrituras. Agora, se nós não tivermos essa percepção dos tempos que nós estamos vivendo, irmão, nós vamos ser levados por várias ideologias, por várias bombas de bombardeamento na mente que vem, com coiseira do mundo, com lixo. E se a gente não tiver discernimento, vai sendo levado, enredado. E o mundo entra e eu me torno igual. O importante é ser feliz. Aí eu começo, o importante é ser feliz. Não é importante mais agradar a Deus. O importante é ser feliz. Pronto, o mundo já entrou. Que o Senhor nos guarde disso. Você vê Daniel, quando ele ora para ter a revelação, né, o rei tinha tido uma revelação e ele precisava de entender aquela revelação. Aí ele ora agradecendo a Deus. Lá em Daniel 2, 20 em diante, ele fala assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste a sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele agradeceu a Deus que pode dar revelação. Jesus também nos evangelhos, quando ele virá lá em Mateus 16, versículo 1, ele fala assim, aproximando-se dos fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha só a pergunta que Jesus fez para aqueles fariseus. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos? Irmãos, faça essa pergunta para você. Você sabe discernir os sinais dos tempos? Não responda, faça para você. O Senhor pode nos dar a capacidade de discernir isso hoje, para não viver enganado. Tá, irmãos? E isso vai acontecer como? Por meio do cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor. Só isso. Cultive um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso vai nos fazer permanecer em Cristo. E essa permanência será a salvação para nós. Amém, irmãos? Nossa salvação está em permanecer no Senhor. Eu queria só fazer uma oração para a gente terminar. Os irmãos podem ficar sentados, fecha só os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor ainda fala conosco, visando nos trazer cada vez mais para Ti. Obrigado, porque o Teu falar nos traz de volta. O Teu falar abre os nossos olhos. O Teu falar é luz para o nosso caminhar nessa terra. O Teu falar promove em nós separação. Obrigado porque o Senhor tem falado e nós temos sido limpos por esse falar. Que o Senhor nos mantenha assim, sempre ouvindo o Senhor. Que o Senhor possa, dia a dia, salvar-nos com a Tua vida. Nós queremos dar a Ti total liberdade no nosso coração, para que o Senhor possa entrar e lavar. Nós não queremos reservar nada para nós. Todo o nosso ser é Teu. O Senhor tem a liberdade de nos conquistar a cada dia. Salva a Tua igreja. Nos ajuda a prosseguir nessa terra, porque em breve estaremos com o Senhor. Nós aguardamos por esse momento, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém.